Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde a gente comenta a história das principais celebridades do mundo e também as principais corporações já existentes, com detalhes que você só encontra aqui. No vídeo de hoje a gente vai comentar a história do senhor Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos. Senhor Abravanel nasceu em 12 de dezembro de 1930 na Lapa, cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Filho de imigrantes, pai grego e mãe turca, Alberto e Rebeca. Silvio Santos estudou na escola primária Celestina Silva e desde os 14 anos já trabalhava como camelô, vendendo carteirinha e também canetas nas ruas. Carteirinha essas que eram utilizadas para colocar título de eleitor. Logo que terminou o primário, foi estudar na Escola Técnica de Comércio Amário Cavalcante, se formando em contabilidade. Durante esse processo, continuou trabalhando como camelô na Avenida Rio Branco. E ainda nessa época, já frequentava programas de auditório na Rádio Nacional. Nessa época também adotou o sobrenome Santos, segundo ele próprio, os Santos ajudam. Com 18 anos, Silvio serviu o exército na Escola de Paraquedistas em Deodoro, e como não podia mais ser camelô, Silvio começou a trabalhar na Rádio Mauá, onde o principal locutor era Celso Teixeira. Nesta época, Silvio Santos pediu a Celso Teixeira que arrumasse algo para lhe fazer na rádio. E para quem acha que as coisas são fáceis, Silvio começou a trabalhar de graça aos domingos no programa Silveira Lima, e quando deixou o exército já estava bem encaminhado como locutor de rádio. Deixando a Rádio Mauá, foi trabalhar na Rádio Tupi, acompanhando Silveira Lima, que também foi para a emissora. Nessa época, Silvio começou a vender tecidos, relógios, joias e sapatos nas repartições públicas, escritórios e também nas obras. Saindo da Rádio Tupi, foi para a Rádio Continental, em Niterói, onde ganharia mais dinheiro. Durante suas idas e vindas do Rio de Janeiro para Niterói, trajeto no qual ele fazia de barca, Silvio teve a ideia de colocar alto-falantes na barca, onde faria propagandas e anúncios, além de colocar música nas barcas que iam para Paquetá aos domingos levando turistas. Implantou também um bar dentro da barca, onde cada pessoa que comprasse um refrigerante ou uma cerveja ganhava uma cartela de bingo, onde concorria a prêmios. Nesta mesma época, Silvio se tornou o maior vendedor dos produtos Antártica na cidade do Rio de Janeiro. No ano de 1954, Silvio foi convidado pelo diretor da Antártica a conhecer a cidade de São Paulo. Foi ainda durante a ida a São Paulo que Silvio ficou sabendo que a Rádio Nacional estava procurando locutor. Então ele não pensou duas vezes, fez o teste, onde passou e no mesmo ano assinou seu primeiro contrato de trabalho. Convidado por Manuel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega, Silvio começou a apresentar o quadro Cadeira de Barbeiro, no lugar de Hélio Souza, que deixava a Rádio Nacional. Enquanto trabalhava na Rádio Nacional, Silvio lançou paralelamente a revista Brincadeiras para Você, onde fazia anúncios de corretagem. Durante esse período, Silvio retirou o bar da barca, que estava em um estaleiro para reparos já há bastante tempo, e instalou em frente à igreja Santa Cecília, próximo à rádio onde trabalhava. Sempre destinado a ganhar mais dinheiro, começou a fazer shows em circos e logo organizou grandes caravanas de artistas que se apresentavam em municípios e periferias da cidade de São Paulo. Em 1956, Silvio recebe de Manuel de Nóbrega o Baú da Felicidade, cujo qual estava passando por problemas financeiros e também administrativos. Sempre visionário, Silvio organizou a empresa para continuar crescendo e dando lucro. Enquanto comandava o Baú, Silvio iniciou um programa noturno na TV Paulista, chamado Vamos Brincar de Forca. Com o sucesso do programa, em 1961, começou o programa Silvio Santos, com brincadeiras e prêmios com base nos produtos do Baú. Em pouco tempo, o programa Silvio Santos tomou conta das tardes de domingo, fazendo muito sucesso. Em 1962, Silvio se casou com a Maria Aparecida Vieira Abravanel e o casal teve duas filhas, Cíntia e Silvia Abravanel, sendo Cíntia filha biológica do casal
e Silvia, filha adotiva. Em 1963, fundou o BF Utilidades Domésticas e Brinquedos, que se tornou uma das primeiras empresas do Grupo Silvio Santos, vendendo carnês e entregando mercadorias. A empresa cresceu e logo estava sorteando casas. Com a evolução dos negócios, Silvio foi criando mais empresas para auxiliá-lo na administração de seus negócios. Entre elas, uma empresa de publicidade, Silvio Santos Limitada, uma companhia de seguro, uma construtora, uma financeira, uma concessionária de carros, Vila Maria Veículos, concessionária esta que vendia carros Volkswagen, além disso, uma seguradora e entre outras empresas, dando início ao Império Silvio Santos. Em 1966, a TV Globo compra a TV Paulista, mas o programa continuou e em 1972 surge a oportunidade de comprar 50% da TV Record, o que serviria de trampolim para Silvio conseguir seu próprio canal de TV em São Paulo, o que vinha a ocorrer em 22 de outubro de 1975, conhecida como TVS, apelidada pelos cariocas como TV Estúdio Silvio Santos. Em 1977, Silvio vive um drama onde Maria Aparecida falece vítima de um câncer no sistema digestivo com apenas 38 anos, deixando Silvio e duas filhas pequenas. Em 1981, a TVS muda para SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Foi neste ano também que Silvio se casou com Isis Abravanel, com quem teve mais 4 filhas, sendo elas Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata Abravanel. Em 1981, ganhou a concessão de mais 4 canais de TV, aumentando ainda mais a força do SBT no território nacional. Em 1988, mais um drama na vida de Silvio Santos, quando ele foi diagnosticado com uma doença na garganta e precisou se afastar da televisão, o que deixou o país preocupado. Não era grave o problema de saúde e logo o mago da TV e empreendedorismo estava de volta. Um fato curioso, acontecido também em 1989 sobre o Silvio Santos, que pouca gente sabe, mas o apresentador chegou a se lançar como candidato da presidência em 1989, substituindo Armando Correia, mas teve sua candidatura barrada na Justiça Eleitoral sob a alegação que possuía uma concessionária de TV, o que lhe daria vantagem sobre os demais candidatos. Nesse ano, o eleito foi Fernando Collor de Mello. Durante muito tempo, Silvio investiu muito dinheiro e tempo no SBT e também na Record, mas com o crescimento da Rede Globo, a Rede Record foi perdendo audiência e foi então que em 1989, Silvio Santos e representantes da família Machado decidem vender a TV Record para o bispo Edir Macedo e passou a focar apenas no SBT e suas outras empresas. Em 1993, o programa Silvio Santos e o apresentador entra para a história e também para o livro dos recordes, como o programa de TV brasileiro mais duradouro, onde o programa completava 32 anos no ar. Durante 2 décadas, 1980 e 1990, o foco principal de Silvio Santos foi o crescimento do SBT, principal canal do grupo Silvio Santos, e também era onde ele divulgava suas outras empresas. Logo no início dos anos 2000, mais precisamente em agosto de 2001, mais uma vez Silvio Santos vive um drama na família. Um grupo de bandidos invadem a casa do apresentador e leva sua filha Patrícia como refém. A emissora não se pronunciou sobre o assunto, mas o caso acabou ganhando repercussão nacional. A família pagou o resgate e Patrícia foi liberada no dia 28 de agosto. No mesmo dia, Silvio Santos e a filha Patrícia falou com a imprensa da sacada de casa. Pensando que o drama teria terminado, logo no dia 30 de agosto, os bandidos invadem novamente a casa, fazendo Silvio Santos refém. O restante da família consegue escapar sem problemas. O drama se estende por 8 horas e foi acompanhado ao vivo por programas de TV e rádio, quando finalmente o apresentador foi liberado e o sequestrador preso pela polícia. O sequestro vira filme e tem data prevista para a estreia em setembro de 2024. No ano de 2006, o lado empreendedor de Silvio Santos volta à tona e ele começa a criar novos negócios. Fundou a rede de cosméticos Jequiti, que se tornaria um sucesso como tudo que o Silvio se propõe a fazer.
No ano seguinte, inaugura também o Hotel Jequitimar, no Guarujá, mais uma empresa do Grupo Silvio Santos. Hotel este que é administrado pelo grupo francês Accor. No final do ano de 2010, um escândalo de corrupção envolvendo o Banco Pan-Americano em um esquema de fraudes na contabilidade e lavagem de dinheiro, crimes que foram apontados pela Polícia Federal. Durante o processo, 7 executivos do banco foram condenados por crime do colarinho branco. Durante o processo e as apurações do caso, Silvio foi obrigado a vender parte do seu império para quitar o rombo que o esquema de corrupção havia gerado. Mas o lado empreendedor e visionário de Silvio Santos falou mais alto e ele apostou no crescimento da nova marca Jequiti e vendeu apenas algumas outras empresas, ficando com a marca Jequiti e também a rede de televisão SBT, além de fazer um empréstimo no Fundo Garantidor de Crédito e mais uma vez o gênio e visionário Silvio Santos dá a volta por cima, quitando as dívidas e restabelecendo financeiramente e também mantendo a sua imagem. Durante muitos anos, Cenoura Bravanel, Silvio Santos, era o maior pagador de tributos segundo a Receita Federal, e, segundo ele próprio, deve-se manter e respeitar as obrigações tributárias pessoais e empresariais. Nos anos seguintes, o Grupo Silvio Santos voltou a crescer, deixando de vez a crise e o escândalo de corrupção para trás. Com a chegada da pandemia no início de 2019, Silvio se afastou das gravações, onde a emissora testou novos apresentadores, incluindo a filha Patrícia Bravanel, em 2023, enquanto Silvio comandava apenas alguns quadros e os dois se revezavam à frente do programa. Em 2024, Silvio completa 94 anos de vida e mesmo com a idade o apresentador mantém o carisma e mostra que é um exemplo de perseverança e também de determinação. Um homem que teve suas raízes humildes e se tornaria um dos homens mais ricos do país e também um dos homens mais admirados pelos brasileiros. E além de se preocupar com o bem-estar de todos que estão à sua volta. Relatos de pessoas que trabalham com Silvio Santos apontam que o apresentador se faz presente nas horas mais difíceis. Fato que justificam algumas pessoas trabalharem durante décadas com Silvio Santos e serem tratadas como membros da família dentro do grupo Silvio Santos. A fortuna acumulada de Silvio Santos foi apresentada no final de 2023 com cerca de 2 bilhões de reais, mostrando que um simples camelô com determinação e força de vontade, além de ser muito visionário, conseguiria criar um império. Essa foi a história fascinante da vida de Silvio Santos. E se você quiser mais vídeos como esse, faça sua inscrição aqui no nosso canal, curta o nosso conteúdo, comente e também compartilhe com seus amigos para levar esse conteúdo a mais pessoas. Um grande abraço e eu te aguardo no próximo vídeo com mais uma história de vida fascinante como a de Silvio Santos.